Saudações mais uma vez, caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Física. E na aula de hoje, que é a última aula desse tópico 2 sobre movimento uniforme, então vamos aqui para a aula de hoje. Presta bastante atenção, vamos nos situar aqui. Esse é o sumário do livro que nós estamos utilizando como apoio aqui desse curso, que é o livro Tópicos de Física. Eu lembro que vocês podem baixar esse material em PDF clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Na aula de hoje, eu vou contemplar os dois últimos assuntos desse tópico 2, que é a parte que vai falar sobre a propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Existe uma propriedade que ajuda muito os alunos na resolução de problemas, na resolução de exercícios, que tem gráficos, principalmente no caso aqui do gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos ver que propriedade é essa. E também nós vamos falar sobre a aceleração escalar. Eu vou juntar esses dois assuntos, porque a aceleração escalar é tão pouquinho que eu acho que não caberia numa aula de 3 minutos. Então, para não fazer duas aulas, né, 2 vídeos, eu vou juntar e aí nós vamos finalizar aqui com essa aula o conteúdo, a parte teórica, a parte conceitual do tópico 2, que é movimento uniforme. Então, vamos direto para a parte lá do nosso material. Aqui está, ó. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se o zoom tá ok. Vou dar mais um zoom aqui para vocês visualizarem. Bem legal. Pronto, aqui está. E vou afastar um pouquinho eu para cá, para não atrapalhar. Tá aí, pessoal. Propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Eu quero que você considere o gráfico da velocidade. Aqui está, ó. Considere o gráfico da velocidade em função do tempo, tá, ó. Velocidade aqui no eixo das ordenadas, tempo no eixo das abscissas. E você tem aqui o gráfico da velocidade, que é essa linha em vermelho. Considere dois instantes de tempo, o tempo t1 e o tempo t2. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área que eles determinam entre esse eixo dos tempos e o gráfico. Então, nós vamos calcular essa área que está compreendida entre o gráfico da velocidade e o eixo dos tempos aqui, entre o instante de tempo t1 e o instante de tempo t2. Essa áreazinha aqui que está pintada de amarelo. Quando você calcular essa área, você lembra que isso aqui é um retângulo, né? Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo? A gente multiplica o comprimento da base pelo comprimento da altura do retângulo. Então, a base do retângulo é o tempo final, t2, menos o tempo inicial, t1, ou seja, é ΔT. E a altura do retângulo é exatamente a velocidade. Então, olha que interessante. A área do gráfico vai ser a variação do tempo, que é o comprimento da base, vezes a velocidade, que é o comprimento da altura do retângulo. E se você lembrar que a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo, o que acontece se a gente pegar a variação do tempo que está aqui embaixo e levar multiplicando a velocidade? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que a variação do espaço vai ser a variação do tempo vezes a velocidade. Aí você compare as duas coisas, ó, compare aqui as duas coisas, né? Você vai notar que a área do gráfico é exatamente igual à variação do espaço do movimento, que é a variação do tempo vezes a velocidade. Ou seja, comparando a expressão que a gente utiliza para calcular a área do gráfico com a expressão que a gente já utilizava para calcular a variação do espaço, elas são exatamente iguais. E qual é a propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo? É exatamente essa. A propriedade de que, se você calcular a área do gráfico da velocidade em função do tempo, você vai estar calculando a variação do espaço. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, ó, presta bem atenção que aqui está o conceito dessa propriedade. No gráfico da velocidade escalar em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo dos tempos
calculada entre dois instantes T1 e T2, expressa a variação de espaço entre T1 e T2, né? Trocando isso daqui em miúdos, nós vamos dizer o seguinte, que a área desse gráfico da velocidade em função do tempo é exatamente igual à variação de espaço, beleza? Essa é a propriedade. E é interessante porque isso ajuda, pessoal, na resolução de exercícios, onde muitas vezes o exercício, a questão, ele vai trazer apenas o gráfico da velocidade em função do tempo e vai te pedir muitas vezes para você calcular o espaço. E basta você calcular a área que está compreendida ali entre o gráfico da velocidade e o tempo e beleza, você estará calculando o espaço. Bom, o último assunto aqui desse tópico 2 é a aceleração escalar. Como a gente já viu no movimento uniforme, a velocidade escalar, ó, no movimento uniforme, a velocidade escalar, ela é constante e diferente de zero. Ou seja, a velocidade ela não se modifica. Então, se nós não temos aí a variação do espaço nem para mais, nem para... Aliás, a variação da velocidade nem para mais, nem para menos, então o que é que acontece? No movimento uniforme, a aceleração escalar, ela sempre vai ser constante e igual a zero. Cuidado para você dizer que não existe aceleração no movimento uniforme. Não é que ela não exista, ela existe. A aceleração escalar, ela existe, ela é constante, porém ela sempre vai ser igual a zero. Por que, professor, que vai ser igual a zero? Porque você não tem variação da velocidade. Lembra, a aceleração é a variação da velocidade. Se a velocidade não muda, então a variação da velocidade vai ser zero, dividido pelo tempo, vai dar zero. Então, sempre no movimento uniforme, a aceleração escalar ela vai ser constante e igual a zero. Inclusive, ela pode ser representada através desse gráfico aqui, ó, o gráfico da aceleração em função do tempo. Você vai notar que nesse gráfico, o gráfico vai estar exatamente em cima do eixo do tempo, mostrando o quê? Que durante todo o movimento, a aceleração ela é igual a zero. E tá finalizado aqui, pessoal, todo o conteúdo, toda a explicação dos conceitos aqui de movimento uniforme. Nós vamos responder aí nas próximas aulas aos exercícios de nível 1. Também vamos responder a mais exercícios aqui de nível 2. E também vamos responder aos exercícios de nível 3, mais complicados, né? O que mais de difícil pode cair aqui sobre movimento uniforme. Então cuida que a prática leva à perfeição. Quanto mais você praticar, mais você entende, mais você compreende. E esse curso é completo porque a gente aborda não só a parte teórica, mas também a parte prática de resolução de exercícios. Beleza? Deixa aí o teu like, se inscreva também no canal, que isso vai estar ajudando e muito aqui a causa desse projeto. E compartilhe esse vídeo com os teus colegas. Eu tenho certeza que você vai estar... Tenha certeza que você vai estar me ajudando muito. Forte abraço e até a próxima aula de exercício, resolução de exercício. Vamos lá!